Olá e seja bem-vindo ao canal Patriarca. Eu sou Ricardo Reman. Você conhece a história do último rei de Judá? Sabe qual foi o erro fatal que ele cometeu? Se não sabe, permita-me compartilhar essa história fascinante. O último monarca de Judá foi Zedequias, que antes de sua ascensão ao trono, era conhecido como Matanias. Seu reinado durou de 597 a 586 a.C. Zedequias foi nomeado pelos babilônios após a deportação de Joaquim, o penúltimo rei de Judá, para a Babilônia. Zedequias era filho de Josias e tio de Joaquim. Quando Joaquim foi deposto e levado cativo para a Babilônia, junto com muitos dos nobres, artesãos e guerreiros de Judá, Zedequias ficou encarregado de um reino enfraquecido e desmoralizado. O reinado de Zedequias foi marcado por instabilidade e tensão constante com o Império Babilônico. Apesar de ter sido colocado no trono pelos babilônios e ter jurado lealdade a Nabucodonosor II, Zedequias cedeu à pressão dos nobres e do povo para se rebelar contra o domínio estrangeiro, na esperança de receber apoio do Egito. No início, Zedequias permaneceu leal a Nabucodonosor e reconhecendo a supremacia babilônica. No entanto, com o tempo, ele começou a considerar uma aliança com o Egito, que era visto como uma possível força contrária à Babilônia. Em 589 a.C., Zedequias se rebelou contra a Babilônia. Este foi um erro fatal, cometido por Zedequias, e as consequências foram devastadoras. A ajuda egípcia nunca se materializou de forma significativa. A rebelião foi um ato de desespero e de má avaliação estratégica, considerando o poder esmagador dos babilônios. O profeta Jeremias aconselhou repetidamente Zedequias contra essa rebelião, exortando a submeter-se ao jugo babilônico como um ato de obediência a Deus. Jeremias 27 e 28. No entanto, Zedequias não deu ouvidos aos conselhos de Jeremias. Esta decisão levou Nabucodonosor a sitiar Jerusalém em 588 a.C. O cerco durou cerca de 2 anos, resultando em extrema fome e sofrimento dentro da cidade. Em 586 a.C., Jerusalém foi capturada pelos babilônios. A primeira grande consequência foi a destruição da cidade e do templo, símbolo da ligação do céu com a terra, e uma grande parte da população foi deportada para a Babilônia. Após a queda de Jerusalém, Zedequias tentou fugir, abandonando seu povo, mas foi capturado perto de Jericó. Ele então foi levado à presença de Nabucodonosor em Ribla, onde enfrentou um julgamento severo. A última imagem que Zedequias viu foi a de seus filhos sendo executados. Logo em seguida, ele teve os olhos perfurados antes de ser levado em correntes para a Babilônia, onde permaneceu até sua morte. A rebelião de Zedequias e a subsequente destruição de Jerusalém tiveram profundas consequências para todo o povo de Judá. A destruição do templo e a deportação da população marcaram o início do período principal do exílio babilônico. Durante cerca de 70 anos, os judeus estiveram fora de sua terra natal. Este evento foi visto como um cumprimento das advertências proféticas e uma demonstração do julgamento de Deus sobre a infidelidade do povo, que era chamado pelo seu nome, e de seus líderes. A vida dos exilados na Babilônia foi uma experiência marcante para o povo judeu. Apesar de terem sido forçados a deixar sua terra natal, os exilados não foram submetidos às condições análogas à escravidão, como aconteceu no Egito. Os exilados de Judá gozavam de liberdade comuns aos cidadãos babilônicos. Eles tinham a liberdade de culto e conseguiram preservar sua identidade por meio de suas tradições. Durante esse período, os profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel e Daniel, desempenharam um papel ativo. No entanto, a vida no exílio também foi um período de grande sofrimento e saudade de sua terra natal. A deportação e a separação de sua terra foram experiências traumáticas. Além disso, a destruição do templo em Jerusalém, que era um símbolo importante de sua fé e identidade, foi um golpe devastador. Por tudo isso, o reinado do último rei de Judá é frequentemente lembrado como um exemplo do perigo da desobediência e as trágicas consequências. A existência de Zedequias, a orientação profética e a sua falha em não confiar nas promessas de Deus
levaram à destruição de Jerusalém e à deportação em massa do povo de Judá. No entanto, mesmo em meio ao julgamento, as promessas de restauração e a fidelidade de Deus permaneceram, preparando o caminho para o retorno e a renovação de Jerusalém, sob a liderança de líderes pós-exílicos, como Zorobabel, Esdras e Neemias. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Até lá, continue explorando as fascinantes histórias da Bíblia conosco aqui no canal.